Segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Eu tava nesse final de semana fazendo algumas estratégias para o nosso programa, para o produto que a gente está, o serviço que a gente está vendendo, né? Que chama-se Programa Salão Prime. E, bom, basicamente, na semana passada, a gente teve uma semana que a gente estava prospectando via ligação. A gente mandava uma mensagem e quem respondesse essa mensagem ligava pelo WhatsApp, né? Apenas salões de beleza, donas de salões de beleza, e a gente entrava em contato com elas, oferecendo ali no caso a gente está oferecendo uma isca gratuita, né? O que é uma isca? É basicamente algo para chamar a atenção, algo gratuito que a gente oferece para chamar a atenção, para a pessoa marcar reunião conosco e a gente oferecer ali o nosso programa, que é muito maior do que a isca, que seria o pago, não o gratuito. Então, acontece que a gente estava analisando essa situação e vimos que a gente tem que não inventar muita roda e não ficar trocando essas estratégias e fazer simplesmente o que já estava dando certo pra gente no ano passado. Ano passado a gente estava fazendo alguns disparos via WhatsApp, esse era o nosso método de prospecção. A gente enviava uma mensagem de abertura, criando curiosidade ali, por exemplo, bom dia, é do salão, a pessoa pensa que a gente é um cliente, a gente manda esse número para o proprietário, né? Porque a gente tem uma lista de CNPJs que a gente extrai essa lista de uma ferramenta que extrai da Casa dos Dados, advinda da Receita Federal. Então, são dados públicos. Então, o que a gente faz é enviar essas mensagens em massa, envios em massa para grandes quantidades de donos de salões de beleza. A gente faz isso e depois de a gente mandar essa mensagem, bom dia, é do salão? Aí a pessoa, é sim do salão. Ou, não, esse não é um número particular, mas pode enviar aqui o que você quer. Aí a gente envia um pitch em áudio, né? Um áudio semi-pronto, que a gente dá um clique e ele envia. E esse áudio basicamente contém ali uma breve explicação do que a gente faz, de como isso pode ajudar a pessoa. E no final tem uma chamada, convidando ela para uma reunião para conhecer mais sobre o produto. É basicamente isso que a gente estava fazendo. E a gente vai voltar a fazer agora. Porque a gente não pode ficar inventando uma coisa, estratégias novas, porque a gente tem que utilizar o que a gente estava utilizando e replicar isso. E por que no ano passado não deu certo essa estratégia? A culpa, na verdade, não era da estratégia. A gente estava utilizando essa estratégia de disparo, porém a gente não estava com uma consistência necessária. Então a gente ficava ali inconsistente e até mesmo pulava algumas etapas essenciais. Follow-up, cadência, coisas que são necessárias ali para persistir o contato com a pessoa de forma, é claro, ética, né? De forma estratégica, para que a pessoa marque a reunião. E eu tava tendo, no caso eu que gerenciava, eu tava tendo essas inconsistências, tanto que a gente parava bastante vezes, ficava mudando bastante coisa, e não seguia ali de fato o protocolo de fazer os follow-ups, os acompanhamentos, para de fato a pessoa marcar a reunião. Então essa inconsistência, esse mínimo, esse básico que a gente não fazia, que acabava ferrando o processo. E a gente quer mudar isso nesse ano, quer fazer a coisa certa agora, seguindo a mesma estratégia, sem mudar a roda, sem mudar nada. E a gente quer até junho ter algum resultado muito bom. Já comecei com disparos automáticos aqui e eu passei aqui umas 2 horas configurando algumas coisas, inclusive uma ferramenta nova que eu acabei adquirindo. Daí, hoje eu tenho aqui para fazer, eu tenho essas prospecções, né, que hoje eu vou fazer 323, vou prospectar 323, ele é automático,
Eu só fico respondendo mesmo os contatos, mas ele manda a primeira mensagem toda automática. Aí depois eu vou gerar um relatório, né, pra eu sempre manter ali os números, né, eu sabendo o que tá convertendo, o que não tá convertendo. Eu também vou precisar aqui tá fazendo academia hoje. Ontem eu não fiz, então hoje eu tenho que fazer. Eu faço normalmente um dia sim, um dia não. Aí depois eu tenho que bom, esses conteúdos aqui eu terminei, mas eu tenho que produzir um material de nutrição, né? Porque a gente desenvolveu uma técnica nova, né? Que quando a pessoa não tem interesse no nosso... a pessoa diz, não tem interesse. A gente coloca ela numa lista de transmissão para enviar para ela materiais gratuitos. E, tipo, a gente envia esses materiais, tipo, em texto, sabe? Esses materiais são um conteúdo, como se fosse um conteúdo, assim, de blog, sabe? Aqueles conteúdos de blog ou conteúdo de e-mail. Que às vezes você coloca seu e-mail ali para você pegar um conteúdo, aí ele te manda esses e-mails, fica te enviando esses e-mails, às vezes com os conteúdos gratuitos, né? Com um texto ali, parecendo um blog. Então é isso que a gente vai fazer mais ou menos. Para nutrir esses leads, né? Como se fosse alimentar o nível de consciência do lead. Então ele disse que não tem interesse, a gente vai oferecer para ele esses materiais gratuitos, que a gente vai enviar para um monte de pessoal toda semana, né? A gente tá vendo ainda se manda 2 ou 3 por semana. A gente vai enviar em texto e vai ter opção também para ela ver em áudio. Aí com título assim, por exemplo, os 5 erros mais comuns dos gestores de salão de beleza. Tipo, é um conteúdo para chamar a atenção deles, sabe? Aí no meio desse conteúdo a gente vai ter uma chamada para ação, né? Normalmente ali falando, a gente também vai mencionar sempre do nosso programa, né? É mesmo como acontece hoje com os vídeos de YouTube, os conteúdos no Instagram, um conteúdo gratuito, né? E ali a gente tem uma chamada ali para um conteúdo pago ou para conhecer mais sobre algum conteúdo pago, um conteúdo mais privado, né? Que tem mais informações. Então acho que é isso que a gente vai fazer. Vou finalizar aqui, continuar. Finalizei nos disparos e a gente teve 7, 8 interessados. Foi bastante, pelo jeito, mas a gente só marcou uma reunião, que não está bem confirmada ainda, mas provavelmente a gente vai conseguir um bom resultado depois de fazer mais acompanhamento com esse pessoal, para daí de fato a gente marcar. Porque o nosso foco é quem tem interesse na oferta, marcar o quê? Uma conversa, um bate-papo para conhecer de fato o produto que a gente vai estar fazendo. Agora aqui eu vou montar um contrato, porque a gente precisa simplificar um pouco o nosso contrato ali, para ficar mais fácil da pessoa ler e assinar. Porque hoje de manhã meu pai teve uma reunião com, no caso, uma esmalteria, né? Não é um salão de beleza, é uma esmalteria. A gente acabou não qualificando certo, mas veio a esmalteria, a gente fez a reunião. No caso, meu pai fez a reunião e eles acabaram chegando num ponto de que, no caso, a esmalteria, eles já faziam a questão da gestão de tráfego, eles já tinham um anúncio. Daí, meu pai acabou ofertando um treinamento para recepção, né? Que isso que interessou eles. Só que daí, que no caso ele vai precisar primeiro, meu pai vai precisar primeiro ter uma reunião primeiro com essa recepção para entender se de fato é viável estar treinando ela, né? No caso ele agora está montando material, um cronograma ali, porque ele quer fazer assim uma jornada de um mês, né, com essa recepção e tudo mais. Não é o nosso produto ideal, mas veio uma cliente desqualificada, né, uma esmalteria que tinha interesse e tudo mais, e a gente pegou e a gente fez. Mas, bom, a gente está aqui com o sistema rodando e, de fato, nosso objetivo, nossa meta é que a gente consiga fechar com 10 reuniões por semana. Então a gente vai continuar com esse disparo, continuar pelo jeito o pitch, que seria o áudio, né, ali, converter a pessoa aí, a reunião tá sendo muito bom. Agora vamos manter aí os dias, eu vou tentar ser mais disciplinado para eu fazer justamente ali
seguir o processo certo e não pular etapas, procrastinar nada para eu conseguir de fato ter ali o resultado, sangrar o máximo de resultado nessa semana, em todas as semanas também, né? Mas é importante que nesse início de ano a gente já comece com o pé justo, porque esse é um mês que é um mês bom, sabe? O pessoal já tá com a cabeça fresca, assim, pô, não tem aquele peso do ano atrás nas costas, sabe? Aí eles já estão com menos peso e provavelmente já estão com novas metas para 2024. A gente entra com um programa, né, com um parceiro estratégico do Salão de Beleza para ajudar, de fato, o Salão de Beleza, junto com ele, a gente crescer ele com os nossos programas. Então, eu vou aqui fazer o contrato. E é isso. Então, isso daí é basicamente eu trabalhando. Enquanto isso, eu quero falar sobre um erro que eu cometi em 2023, que na verdade, de acordo com Alex Hormozi, é um erro que muitos dos empreendedores cometem quando eles estão iniciando, porque é um erro de iniciante, é um erro de imaturo, porém é um erro normal, um erro natural, é um erro que se espera, porém eu não sabia disso no início. E por eu saber essa informação, agora eu tô comprometido a não cometer mais esse erro. E se você quiser saber qual é esse erro, eu vou falar agora. Esse erro é basicamente que pessoas pobres, pessoas que não construíram fortuna ainda, eles normalmente, quando eles estão num projeto novo de beleza, eu vou entrar nisso, vai ser uma boa oportunidade para eu enriquecer. Eles têm altas expectativas quando eles entram naquilo. E como eles têm altas expectativas, acaba que quando eles começam algo novo, eles começam com níveis de motivação lá no alto. Eles começam muito, como posso dizer, animados para começar. Como se fosse uma nova jornada, jornada que vai mudar suas vidas. E, bom, quando eles começam isso com essas altas expectativas, o que acontece é que a realidade bate na porta. A realidade bate na porta e, bom, como vocês sabem, né? Nada é fácil, nada é fácil e quando você tá com uma alta expectativa dessa, sempre quando você começa um projeto novo, você chega num momento em que as coisas não andam, porque você ainda não é bom o suficiente, você é novo naquilo, você é inexperiente, você não tem as habilidades necessárias ainda para chegar em níveis maiores. E como você tá em níveis menores, você tem muito atrito para crescer. Você tem muita dificuldade e você pensa que você está estagnado. Mas, aliás, você está crescendo. Mesmo que você pense que você está estagnado em suas habilidades, você não está conseguindo crescer, você está crescendo. Porém, por você não ter resultados grandiosos no início, como você estava esperando, também aconteceu isso comigo, a gente acaba desanimando. E quando a gente desanima de algo, nossa reação instintiva é buscar o conforto. Quando a gente está em desconforto, a gente busca o conforto. Então, se essa oportunidade que a gente viu que era muito boa no início, a gente viu um anúncio, a gente viu um perfil do Instagram, viu umas lives de lançamento sobre alguma coisa e diz, o Instagram, o TikTok começa a postar, imobiliária, vem cá ficar rico com isso, e a gente começa a ficar bem desanimado com aquilo quando as coisas não estão andando. E na verdade faz parte do processo. Mas quando a gente não tem resultado rápido, a gente volta para a zona de conforto. Então a gente busca novas estratégias, busca novas oportunidades. Então você sai disso e vai para outra coisa. Então você começa de novo em outra coisa. Você começa praticamente do zero em outra coisa novamente. E quando você começa do zero, você volta com toda aquela motivação, volta com toda aquela animação para você começar algo novo. E quando você vê, de fato, aquilo é muito mais difícil do que parecia antes. E você continua nesse ciclo de ter altas expectativas num projeto, se frustrar porque não é assim a realidade, e você acabar desmotivando, ficando na zona de conforto, na zona de desconforto,
E como é natural do ser humano ele sair da zona de desconforto e ir para a zona de conforto, ou seja, ele volta para uma novidade. Ele volta para algo novo, né? Ele pega uma estratégia, um método novo, ele vai para um novo mercado, vai para uma nova indústria e fica nesse ciclo de vai e volta, andando em círculos, voltando sempre do zero e sempre se frustrando com resultados, e temos picos pequenos de motivação ali no início, com altas expectativas. Na verdade, o único jeito de você sair daquele platô de resultados, quando as coisas não andam muito bom assim, e isso acontece porque você não é bom naquilo ainda. Você não é bom o suficiente ainda naquilo. Você só é bom, só fica bom o suficiente em algo fazendo isso várias vezes. Continuamente, exaustivamente, até sangrar, entre aspas. E você continua fazendo isso por um longo período de tempo, porque na sua cabeça você conseguir ter sucesso em 6 meses, você ia ter viralizar em 90 dias, você ia ter uma explosão no mercado em 90 dias, como vários cases aí daquele curso que você viu, mas na verdade você só fica bom fazendo isso muitas vezes e por muito tempo. E esse muito tempo às vezes é muito mais do que você pensa. Leva muito tempo. Então, a única forma de crescer, e a única forma que eu estou colocando na minha cabeça de crescer, é consistentemente eu tentar fazer mais e melhor a todo momento, e não tentando dizer que eu sou bom o suficiente, sabe? Não me satisfazendo com minhas habilidades. E continuar melhorando, continuar crescendo, continuar persistindo, mesmo naqueles momentos que a gente não tem aquele resultado que a gente estava esperando. Porque, na verdade, todo esse esforço, como eu disse, a gente pensa que a gente está estagnado, mas na verdade a gente está crescendo. Você não está vendo o resultado, você pensa que você está estagnado. Eu estou pensando que eu estou estagnado agora, mas eu tenho que colocar na minha cabeça que estou crescendo. Porque esse crescimento não é visível, mas esse crescimento é crescimento em habilidades. Quanto mais a gente faz algo, melhor a gente fica, mais habilidades a gente consegue. E essas habilidades vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando. E vai chegar um nível em que essas habilidades que a gente acumulou, esse todo o tempo de trabalho que a gente fez, todo esse acúmulo vai ter resultado. É o clássico plantar o que colhe. Porém, essa colheita, você não sabe quando você vai colher. Então, você continua plantando e você não vê a planta crescer. Mas, na verdade, em algum momento ela vai começar a crescer. E ela vai crescer rápido, cada vez mais rápido. E você, quando você vai ver, você já está num patamar que é 10 mil vezes mais de onde você está hoje. Isso é um processo natural. Agora, a gente tem que resistir a esse urgência, a esse conforto de voltar para o início animado e cometer o mesmo erro de entrar naquele ciclo de se animar e se frustrar continuamente, andar em círculos e nunca crescer em uma área só. É porque sucesso leva muito mais tempo do que a gente pensa. Nas redes sociais a gente vê aquele cara que em 1 ano virou o jogo dele, mas ele conta isso no podcast, mas quando você olha para o histórico dele, você vê que ele já tem 5 anos sem resultado. Ele estava 5 anos batendo na mesma parede, não conseguia sair dali, mas do nada, de um ano para outro, ele cresceu. Por que isso? Porque as habilidades se acumulam. Ele estava crescendo, mas não estava visível. Não estava crescendo a conta bancária, mas estava crescendo o conhecimento dele, as habilidades dele, na mente dele. E se continuar mudar o ciclo, mudar o curso toda hora, a gente não vai sair do lugar. Então, por isso que
nesse ano e daqui pra frente, eu vou pegar uma coisa só e vou continuamente bater naquela coisa, naquela estratégia, naquele método, eu vou ir em linha reta, eu não vou ficar mudando toda hora, começando coisas novas. Não é uma hora de começar coisa nova. Eu sei o que precisa ser feito. Eu só preciso continuar fazendo aquilo para que eu crie as habilidades necessárias que se acumulem pelo tempo, pelo longo período de tempo, longo e exaustivo período de tempo, para que lá na frente a conta feche. É disso que se trata.